Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 11 de janeiro de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 2, o Evangelho da Glória. Estamos na semana 4, na quarta semana, com a mensagem 12. Já é a hora de vos despertardes do sono, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade, o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante, que você busque o Senhor, você ore ao Senhor para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, para quem Ele deseja que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Senhor Jesus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Senhor Jesus. Agora, ler com oração, Romanos capítulo 13, versículo 1. Senhor Jesus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, estar sujeito às autoridades por dever de consciência. Senhor Jesus. A obediência está relacionada ao crescimento de vida. Quanto mais crescida em vida for uma pessoa, mais obediente esta será a Deus. Em Romanos 13, Paulo ainda nos esclarece alguns princípios com respeito a esse assunto, para que tenhamos uma visão clara sobre a questão da autoridade. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Senhor Jesus. Deus deseja que exercitemos a submissão, nos submetendo às autoridades. Não há exceção. Todo homem, inclusive os filhos de Deus, tem de estar sujeito às autoridades superiores. Se ainda temos dificuldade em nos submeter, é sinal de que está faltando transformação. Senhor Jesus. Quanto mais transformados somos, menos temos dificuldades em nos sujeitar e obedecer a Deus,
com alegria e novidade de vida. Ó Senhor Jesus, foi o Senhor quem instituiu as autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Uma vez que as autoridades são instrumentos de Deus, pelo fato de vivermos no Espírito, não podemos ter problema algum em obedecê-las. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Temos dois fatos aqui: oposição e resistência. Nossa percepção com relação às autoridades, por vezes, é falha e nos opomos. Na igreja, por exemplo, há autoridades constituídas por Deus. Se lidarmos com isso de modo inadequado, falarmos indevidamente sobre essas autoridades, estaremos resistindo à ordenação de Deus e traremos condenação sobre nós mesmos. Ó Senhor Jesus, as autoridades de Deus não são para nosso temor, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Senhor Jesus, tudo dependerá de nossa atitude com relação às nossas autoridades. Ao dirigir, por exemplo, se obedecermos ao limite de velocidade e às regras de trânsito, não teremos receio dos policiais ou agentes de trânsito. Mas se estivermos acima do limite de velocidade, ao avistar uma viatura, temeremos ser punidos. Ó Senhor Jesus, o governo humano visa a preservar a sociedade, pois sem esse controle, os homens fariam atrocidades. Senhor Jesus, nós que temos a vida de Deus, não agimos pelas circunstâncias. Nosso viver é sempre de obedecer a Deus e às autoridades instituídas por Ele. Não precisamos temer. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Nossa obediência provém do dever de consciência, não de medo algum. Caso tenha alguém vigiando ou não, agiremos em obediência às autoridades. É uma questão de desfrutar da vida submissa de Cristo. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Obedeçamos em tudo às autoridades, exceto se essas nos ordenarem ir contra Deus. Nesse caso, não podemos obedecer a elas, pois Deus é a autoridade máxima do universo. Senhor Jesus. Em 1 Timóteo 2, do versículo 1 ao 4, lemos: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor Jesus, mesmo que haja governantes inadequados, não é motivo para murmúrios ou injúrias. O Senhor nos diz que a atitude correta é orar por eles. Senhor Jesus, os cristãos devem orar ao Senhor pedindo um governo adequado para que coopere com o propósito de Deus de salvar todos os homens e conduzi-los a conhecer plenamente a verdade. Ser filho de Deus é ter o privilégio de orar e ter comunhão com o Pai. Senhor Jesus, é nosso dever
orar pela nossa cidade para que tenhamos paz. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Senhor Jesus. Em 1938, houve uma convenção de servos do Senhor em Keswick. Naquela época, o Japão havia invadido a China. Os dois países estavam em guerra. Nessa convenção havia irmãos do Japão e da China. O irmão Atmani estava participando do evento e foi convidado para orar. Sua oração comoveu a todos. Ele orou: reina o Senhor. Isso afirmamos com toda a ousadia. Nosso Senhor Jesus Cristo reina e é o Senhor de tudo. Nada pode tocar sua autoridade. As forças espirituais que aí estão são para destruir os interesses do Senhor na China e no Japão. Por isso, não oramos pela China, não oramos pelo Japão, mas oramos pelos interesses de Cristo na China e no Japão. Não culpamos os homens, pois não passam de instrumentos de teu inimigo. Nós somos pela tua vontade. Esmaga, ó Senhor, o reino das trevas, pois as perseguições à tua igreja causam ferimentos em ti. Amém. Senhor Jesus. Essa é a oração de alguém que conhece a autoridade. Não é a favor de nenhum lado, é a favor de Cristo e dos interesses de Deus. Nossa luta é contra o inimigo, não é contra carne e sangue. Nós que conhecemos o que é autoridade, devemos ter a atitude adequada. Quanto mais somos salvos pela vida divina, mais o Senhor gerará em nós obediência à autoridade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, como ele está tocando aqui, é uma questão de vida, né? Nós precisamos obedecer às autoridades, né? Pela vida de Deus, né? Não pela, né, se eu estou sendo visto, se não estou sendo visto, né? Senhor Jesus, né? Igual ele deu o exemplo aqui, né, do carro, né? Na direção, né? Senhor Jesus, se você está fazendo algo que é contrário à lei, você vai ver o policial na rua, você vai sentir medo. Agora, se você está tudo em dia, para que você vai sentir medo, né? A autoridade está ali, né, para ser usada quando tiver uma coisa errada, né? Ela vai ser cumprida ali quando tiver algo errado, né? O policial ele não vai punir você se você estiver andando tudo de maneira correta. Mas se você está acima do limite de velocidade, se você não dá seta, se você não usa cinto de segurança, né, Senhor Jesus. Se eu pego meu carro para ir daqui ali na esquina, eu boto o cinto, né, Senhor Jesus. Eu posso estar andando de madrugada na rua sozinho, não tem ninguém. Eu vou fazer uma conversão à esquerda ou à direita, eu dou seta, né, Senhor Jesus, porque é uma questão de hábito, né? Eu falo sempre para minha esposa, né, que dirige há pouco tempo, minha mãe também que dirige há pouco tempo, né, Senhor Jesus, eu falo sempre para ela, dá seta para tudo que você for fazer, porque a seta não é para você mostrar que o carro fez uma coisa, a seta é a intenção de convergir à esquerda ou à direita. Então, se você liga a seta, você está indicando para os outros carros que vai fazer. Agora, se você não tem o hábito de dar seta, na hora que precisar você vai esquecer, né, Senhor Jesus. Então, é uma questão de você gerar o hábito, né? Então, nós que somos cristãos, né, se a gente vivia uma vida assim, de um jeito ou do outro, agora nós precisamos tomar o hábito, né, de ter uma vida correta, né, Senhor Jesus. Paulo também me expôs, né, eu dou seta para tudo, mas, né, quando eu estou numa via expressa assim, né, o limite lá está 110, mas eu estou com um pouquinho de pressa, né, eu vou lá, dou 120, 120 e pouco, né, Senhor Jesus. Não passo muito disso não, mas eu preciso também me policiar quanto a isso, né, se é 110, vamos mandar 110, né, Senhor Jesus. Então não adianta cumprir uma coisa e não cumprir a outra, né? Aí dá de cara com a polícia, opa, deixa eu pisar no freio, aí já era, né? Se a polícia estiver com aquela pistolinha ali para marcar a velocidade, né, já foi, né, Senhor Jesus. Mas o que ele toca aqui, né, é dever de consciência, né? Eu fui exposto aqui, eu vou procurar praticar isso, né? Vou andar dentro do limite, né, para segurança, né, Senhor Jesus. E ele toca aqui, né, também uma questão de crescimento de vida, né? Então também assim, quando você começa na vida cristã, você acha que pecado é só matar, roubar,
né? Senhor Jesus, estou fazendo algo que só está prejudicando a mim, está prejudicando a outra, então não é pecado, né? Senhor Jesus, mas tem coisas que depois você vai crescendo em vida, você vai vendo que mais coisas são pecados, né? Então, né? Então agora descobri que falar palavrão é pecado, então não vou mais falar. Mas você ainda se irrita com o outro e ainda... Você não fala, mas na sua cabeça você fala, né? Então você acha que não falei, tá bom, mas depois conforme você vai crescendo, peraí, eu pensei, então já é pecado, né? O próprio Senhor, ele aumentou o pecado, ele fala, né, a Bíblia, né, o Velho Testamento falava, não matarás, mas eu falo, se você odiar teu irmão, você já matou, né? A Bíblia diz, no Antigo Testamento, não adulterarás, mas o Senhor falou, se você pensou na outra pessoa com um pensamento impuro, você já adulterou. Então o Senhor aumentou o padrão, então a gente precisa ir percebendo isso, né? O Senhor botou ali o padrão, não é só mais fazer, mas é pensar, né? Então conforme você vai crescendo na vida divina, você já pensa, peraí, eu não posso pensar mal do outro, eu não posso interpretar mal, eu preciso levar diante do Senhor. Então conforme você vai crescendo em vida, você vai percebendo que mais coisas, né, te afastam de Deus. Porque na verdade o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus, aquilo que tira a sua consciência, né, da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos aprender, né, a usar a nossa consciência, né, usar todas as questões ali para a gente crescer em vida, para a gente receber a palavra de Deus. Né? Se você, por exemplo, está no seu carro acima do limite de velocidade, de repente ali o Senhor está querendo ter comunhão com você ali dentro do carro, e você por estar ali desobedecendo, Deus não pode falar com você. Né, Senhor Jesus. Então você tem que estar ali, né, invocando o nome do Senhor, né, exercitando o Espírito. Eu mesmo já percebi isso, né, quando eu estava desfrutando essa palavra aqui, né? Eu mesmo percebi isso, né, que às vezes eu estou ali na estrada, quando eu estou acima do limite de velocidade, eu não consigo desfrutar o hino que está tocando. Né? Aí quando eu já estou dentro do limite de velocidade, eu já começo a cantar o hino ali. Eu sempre vou no carro, sempre estou com o som ligado ali, né, ouvindo, né, a palavra ali, ouvindo uma mensagem, ou desfrutando um hino, né, Senhor Jesus. E eu comecei a perceber isso, né, orando ao Senhor diante dessa palavra aqui, né? Comecei a perceber isso, que quando eu estou andando ali tranquilo, de maneira correta, eu estou desfrutando a palavra, estou tendo comunhão com o Senhor. Agora, quando eu estou andando de maneira errada, né, eu já percebi ali que eu não estou desfrutando o Senhor. Então a gente precisa aproveitar nesse momento que a gente está no carro ali, né, para desfrutar o Senhor, tocar na palavra, orar, né, Senhor Jesus, exercitar o nosso espírito, né, Senhor Jesus. E o que ele toca aqui, né, a dificuldade de submissão é falta de trabalhar de Deus, né? Falta de transformação. Né? Não é falta de trabalhar de Deus da parte de Deus, mas da nossa parte. Nós precisamos permitir que Deus faça a sua vontade em nós. Né? Senhor Jesus, que ele toca aqui, né? Se a gente resistir, né, aquilo que Deus ordenou, resistir à autoridade, a gente vai trazer condenação. Né? Ele tocou aqui, né? Existe questão da oposição e existe questão da resistência. Né? São duas coisas diferentes. Né? Então ele tocou aqui, né, a autoridade, né, colocando ali, né, a autoridade de Deus, se a gente lidar com a autoridade de Deus, né, falar de maneira adequada, a gente está inadequada, né, a gente está fazendo o quê? A gente está resistindo àquilo que Deus colocou, né, Senhor Jesus. Né, então é o que ele tocou aqui, né, existem coisas que a gente precisa obedecer, né, Senhor Jesus. Né, então a gente precisa obedecer para não ficar se opondo, não ir contra. Né, Senhor Jesus, mas tem coisas que falam assim, não estou indo contra, não estou desobedecendo, mas você está resistindo, né, Senhor Jesus. Né, é como, né, você vai entregar algo para alguém e você não está com vontade, a pessoa está puxando e você está segurando ali para ver se a pessoa desiste, né, você não quer, então você está resistindo, né, você não está se entregando. Então o Senhor quer que nós nos entreguemos à vontade dele. Se a gente tiver certa resistência, né, o Senhor não vai poder cumprir tudo aquilo que ele quer. Né, Senhor Jesus, mas como ele tocou aqui, né, tudo depende da nossa atitude, né? Ó Senhor Jesus, como a Bíblia fala, né, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam, né, acrescentados na terra, né? Então é uma questão de honra ali, uma questão de obediência, né? Honrar o pai e a mãe é obedecer os ensinamentos, né? Não só na presença dos pais, né, mas também fora da presença, né? Ó Senhor Jesus. Então é o que ele tocou aqui, né? A gente não deve agir pela circunstância, mas agir segundo a consciência. Olha, não tem ninguém na rua, mas eu sei que aqui é 110, então não vou andar 120. Né? Ó Senhor Jesus, não tem ninguém na rua, mas eu preciso dar seta. Né? Senhor Jesus, né? Dependente de alguém estar vigiando ou não, eu preciso obedecer. Né? Ó Senhor Jesus, né? O que ele tocou aqui, né? A gente precisa obedecer, porque tudo foi instituído por Deus, mas para quê? Para nos guardar.
Então, né, se eu andar de maneira correta, eu não preciso temer, né? Ó Senhor Jesus, né? Senhor Jesus, porque a autoridade está ali para castigar os que praticam o mal, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, se a gente andar bem, né, na questão da palavra de Deus, né, obedecendo a palavra de Deus, né, o Senhor vai nos trazer experiências, né, para o nosso crescimento, e a gente vai perceber isso. Agora, se você estiver sempre agindo de maneira incorreta, de maneira inadequada diante de Deus, quando Ele trouxer as situações, você vai começar a achar, Deus está me castigando, Deus isso, Deus aquilo, e você não vai ver Deus na situação, e você não vai ver aquilo que Deus está trazer para você como transformação, né, como crescimento de vida. Ó Senhor Jesus, que Ele tocou aqui, né? Mesmo que o governante, mesmo que a autoridade esteja inadequada, nós precisamos continuar de maneira adequada, né? Que Ele tocou aqui, né? Com a nossa consciência, né? Senhor Jesus. Aí o Senhor Ele vai mover situações, né? Para a gente poder ficar livre do que for negativo, ali, do que for levantado contra nós, né? Senhor Jesus. Eu vou falar que a atitude correta é orar, né? E hoje acontece muito isso, não, no meio cristão, né? E pastor falando de tal, lá da televisão, do ministério tal, falou isso e tal, eu discordo, então tem que fazer isso, fazer aquilo, tal. Ora por ele, né, Senhor Jesus. Né, é uma autoridade instituída por Deus. Talvez você não pertença àquela igreja, àquele grupo especificamente, né, Senhor Jesus. Então, ele não sou daquela igreja, então ele não é autoridade para mim, não, mas ele é autoridade constituída por Deus sobre algumas pessoas. E você pode estar gerando rebelião naquela pessoa, né, Senhor Jesus, pelo que você está falando, né, pelo que você está vivendo. Então nós precisamos ir diante do Senhor, diante de todas as situações. Nós temos esse privilégio como filhos de Deus, de orar ao Senhor, de ter comunhão com o Senhor, né, Senhor Jesus, e orar por essas pessoas. É o que ele fala aqui, né, é o nosso dever, né, orar pela cidade, né, pelas coisas que estão acontecendo na cidade, né, Senhor Jesus, pela influência, né, que essas coisas estão tendo, para que a gente possa ter paz, né, Senhor Jesus, paz na nossa casa, nas nossas questões. Ele dá o exemplo aqui do irmão Atmani, né, que orou, né? Senhor, eu não vou orar pela situação da China e nem pelo Japão, né? Não é pelo fato de um ter razão, outro ter razão, mas para que o Senhor faça a tua vontade, né? Porque ali ele quer jogar um povo contra o outro, né? Você é de tal lugar, não vou obedecer a tua palavra. Não, você é de tal lugar. É isso que a gente precisa ver aqui, né? Como eu acabei de falar, né? Não é olhar, fulano da igreja X, da igreja Y, do lugar tal, do ministério tal, mas nós precisamos ver aquela pessoa como autoridade do Senhor e tudo levar diante do Senhor, né, Senhor Jesus? Porque senão a gente não vai cumprir o propósito de Deus. Isso que é o mais importante, né? Que o propósito de Deus seja cumprido, né? E eu já falei aqui algumas vezes no canal, né? Tem coisas que servem para você como mau exemplo, mas você não deve julgar a pessoa, mas olhe a situação para você aprender. Fulano caiu no buraco. Ao invés de você ficar julgando porque caiu no buraco, não, aprenda com isso. Fala, poxa, tem um buraco ali, não vou cair no mesmo buraco. Né? Então, se a gente vê situações acontecendo ao nosso redor, né, vamos tomar isso como exemplo e não vamos praticar igual, mas vamos orar. Né? Orar ao Senhor, orar por aqueles que o Senhor revestiu de autoridade, né? Seja Ele esteja reunido com você ou não, né, Senhor Jesus. Mas orar para que o Senhor possa fazer a vontade dEle por meio daquela pessoa, né, Senhor Jesus. A gente lembra, né, que o próprio Senhor estava já, né, andando na terra, o Senhor já estava ali, né, para cumprir a vontade de Deus, né. O sumo sacerdote ele já não servia de mais nada, né, porque o templo do Senhor não era mais aquele templo físico, né. Naquele momento ali era o próprio Senhor, né. Deus estava sendo expresso pelo Senhor, não lá no templo físico, mas o Senhor revestiu algumas pessoas de autoridade que ainda falavam por Deus mesmo naquela época. Né? Por quê? Porque estavam se submetendo à vontade de Deus, estavam voltando-se a Deus. Né? E alguns foram usados, né, para poder falar certas coisas, né, para poder fazer certas coisas. Então nós precisamos sempre olhar para isso. Né? É a vida divina, né, que vai nos salvar. Então ao olhar para as situações, né, olhar para as situações mesmo que estejam inadequadas, né, nossa luta não é contra o sangue e a carne, né, mas é contra os principados e potestades. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor subjugue essa situação. Né? Eu já falei, né, Deus ele detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. Então tudo aquilo que a gente puder fazer em favor das pessoas, nós estamos fazendo em favor do Senhor. Né? O desejo de Deus é ganhar as pessoas. Né? O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Né? Então nós precisamos orar para cooperar com o Senhor com respeito a isso. Né? Senhor Jesus, às vezes as pessoas podem resistir a você, ao que você fala e tal, mas elas nada podem fazer contra a sua oração. Então vamos orar, né, Senhor Jesus, né? Ao invés de murmurar, vamos orar. Né? A gente vê na Bíblia várias pessoas que foram
né, subjugada por Deus, aconteceram situações terríveis porque foram murmurar contra a autoridade de Deus, né? Senhor Jesus, tem vários exemplos aí que a gente pode tomar, né? Então, ao invés de a gente murmurar, vamos orar, né? Vamos interceder, né? Vamos nos colocar de maneira correta, né? Dois erros não fazem um acerto, né? A pessoa lá está errada, você vai e comete um erro também, não quer dizer que você está acertando, você só está errando também, né? Aí a pessoa vai ser julgada por Deus e agora você também, né? Senhor Jesus, agora se você se mantiver de maneira adequada, na sua posição adequada, né? Orando ao Senhor, o Senhor vai ter que lidar só com aquela pessoa, não vai ter que lidar com você. Então vamos ter temor ao Senhor, né? Temor de falar das autoridades constituídas por Deus. Se você não sabe se aquela pessoa é autoridade ou não, então se mantenha na sua, né? Fica ali, busque o Senhor, ore ao Senhor, se mantenha em comunhão com o Senhor, não perca a comunhão com o Senhor por causa de uma bobeira, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? Que o Senhor ele possa nos guardar, né? Por meio de nós nos submetermos ao Senhor, nos mantermos obedientes a toda e qualquer autoridade, né? Senhor Jesus, principalmente a autoridade de Deus. Se você se mantiver no Espírito, né? Você não vai trazer juízo para si mesmo, não vai trazer condenação, mas você vai trazer sempre bem, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor, né? Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né? Orar ao Senhor para que Ele te mostre pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, para quem Ele deseja que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.